Bom dia, pessoal. Mais força. Bom dia. Bom dia. Isso aí. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Uma grande honra compartilhar o palco com o Mauro, uma pessoa brilhante, que é uma prova de que o talento não tem CEP, né? Pode surgir em qualquer lugar e que pode fazer a diferença no mundo real mesmo. Isso aqui que vocês veem hoje agora é o CITIE, transformado em 2014, e é importante ter em mente a localização estratégica do parque. Ele fica na comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, na parte alta dessa comunidade, que é geralmente a parte mais pobre, e representa uma mudança tanto interna em termos da comunidade, quanto para toda a cidade. É muito interessante se pensar também o fato de que a concentração da renda e do emprego da cidade do Rio de Janeiro estão hoje na Zona Sul, mas estão passando para a Zona Oeste, principalmente Barra e Recreio. E quem é que está no meio desse caminho? É o Vidigal e o Parque CITIE. Assim como ocorreu na maior parte das cidades brasileiras e também do mundo majoritário, a migração urbana foi muito forte. E como vocês veem nessas fotos históricas de 1952, o começo da comunidade do Vidigal e hoje a situação atual. Por que isso é importante? Trabalhar em favela é uma necessidade por princípio, é uma coisa de propósito, mas também é uma questão instrumental. Por quê? A cidade funciona como um sistema, e sistemas são decididos de baixo para cima. Se der problema na favela, deu problema na cidade inteira. Então, se a gente quiser ter uma cidade com equidade e qualidade de vida para todos, e que a gente pode andar com segurança e tranquilidade, a gente precisa focar nesses espaços que são mais vulneráveis. Dentro dessa comunidade do Vidigal, havia desde 76 um espaço muito especial, que agora o Mauro vai falar um pouquinho para vocês. Bom dia, gente. Muito obrigado, por estar aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É uma honra muito grande a gente estar aqui falando desse projeto, que era um lixão. Então, é assim, a história começou quando eu era criança, né? Eu nasci no Vidigal e me criei no Vidigal. Tinha um lugar que a gente chamava de sítio, era um lugar lindo, que a gente ia para lá pegar fruta, brincar, né? Tudo criança de 8, 9 anos. Aí, com o passar dos anos, esse lugar foi invadido por 6 casas que ali viveram por 3 décadas, contaminando toda aquela área, entendeu? O lugar que era lindo se acabou, virou um lixão. Aí, com o passar dos anos, a prefeitura entendeu que eles tinham avançado a parte vermelha da Mata Atlântica, aí indenizaram eles, e eles foram morar em outro lugar. Aí a prefeitura veio e quebrou as casas e deixou entulho já junto com o lixo, que ali já existia, né? Desculpa, Mauro, e só uma introdução. Quando a prefeitura veio, foi durante o programa Favela Bairro. Sim. E, ao mesmo tempo que eles fizeram o que o Mauro falou, de quebrar a casa e deixar os entulhos lá, incentivando o aumento do lixão, eles também fizeram uma obra de espaço público nessa qualidade, que você vê aqui. Totalmente desnivelada, e é nesse espaço hoje que as crianças jogam futebol, correndo o risco de se machucar o tempo inteiro. Sim. Aí, o que aconteceu? O lugar virou um lixão, né? O que já era um lixão, que já era um lugar que as pessoas jogavam lixo, as pessoas próximas ali que moravam, aí as pessoas do alto do morro começaram também a jogar lixo. Aí virou um lixão, né? Eu tinha vergonha de morar ali, que antes de chegar na minha casa, eu tinha que passar por esse lixão, né? As pessoas jogavam geladeira, fogão, aí chegava no verão, jogava cachorro morto, animal, era mau cheiro, eu queria ir embora, eu queria vender minha casa, eu não me sentia bem ali, né? Aí, na época, eu procurei as autoridades, me prometeram ajudar, não ajudaram. Aí, uma vez, eu muito deprimido com aquilo tudo, conversando com um vizinho meu, chamado Paulo, que está ali na plateia. Aí ele me incentivou, vamos começar nós dois. Eu falei, como, cara? 16 toneladas de lixo de 30 anos, lixo enterrado, entendeu? Lixo na superfície, como que a gente vai fazer isso? Ele, não sei, vamos começar, entendeu? Ele me apareceu com 2 facões, aí começamos a limpeza, né? Tiramos o cipó, os espinhos para tirar as bolsas, né? Achando muito ninho de rato, quer dizer, lixo sobre lixo, né? Aí foi indo, nós conseguimos, a coisa que começou só com nós dois, de repente virou uma bola de neve, né? Começou a aparecer voluntário de todo lado para ajudar a gente, a comunidade, né? Tinha dia que vinha 1, tinha dia que vinha 3, tinha dia que vinha 4, tinha pessoas que ficavam com a gente lá 1 ano, 2 anos, depois desaparecia, apareciam outros. E muitas vezes eu fiquei sozinho e segurei a onda até aparecer mais alguém e me ajudar, quer dizer, então foi um sofrimento, tivemos muitos momentos de depressão, de querer desistir, a minha família me chamava de louco, a minha filha, cara, você está mexendo com lixo, está tudo sujo,
não tem luva, não tem nada, com esse montão de maluco aí trabalhando contigo. Aí eu me questionava, eu queria parar às vezes, eu falei, não, vou parar, mas tinha uma voz que dizia para mim, não, continua, tu está fazendo certo, você está tirando o lixo da terra, tu está limpando a terra. Aí foi, né, foi. Aí com o passar do tempo, depois nós ganhamos mudas do Jardim Botânico e começamos a fazer o trabalho de paisagismo, né, e foi aí que o lugar ficou conhecido, né, começou a vir gente de todo lugar, de todos os países, ia lá visitar, pô, vocês continuam, tá bonito, não sei o quê. Aí continuamos o trabalho, né, de paisagismo. Aí fomos, aí chegamos a um ponto que a gente já não estava mais suportando aquilo, viver sozinho ali, né, sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém, né. A gente estava vivendo um momento de depressão muito forte e o projeto corria o risco até de acabar, né. Então nós retiramos 16 toneladas durante 5 anos, entendeu? Foram muito lixo. Aí veio a Rio Mais 20. Nós tivemos a felicidade de conhecer o Pedro Henrique, e aí ele mostrou para a gente a potencialidade que tinha o local, o que nós tínhamos feito era uma coisa muito importante para o planeta e para todos, né? Ele abriu nossa cabeça. Aí, através deles, nós conhecemos outras pessoas que ajudaram muita gente, a gente a desenvolver esse projeto, né? Aí eu queria passar a palavra para ele agora. Valeu. Pô, obrigado, Mauro. Realmente, como vocês viram, o Mauro é um exemplo para toda a sociedade civil brasileira, né? Com a atitude, não adianta esperar só os seus direitos, a gente tem que atuar em nossos deveres, e que se a gente ficar esperando para sempre, nosso entorno é que vai ser degradado e a gente não vai ter nem um espaço privado de qualidade, quanto mais um espaço público. Então, tive a sorte de conhecer o Mauro e o Paulinho, o pessoal, e a minha primeira reação foi, pô, isso é incrível. Porque a gente estuda lá em Harvard, no MIT, todo mundo fala sustentabilidade, design, blá, 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 mas fazer de verdade ninguém faz. E, é verdade. E aí, quando eu cheguei na favela do Vidigal, subi aquele morro lindo, né, fui lá, atraído por uma série de fatores, que eu conheci o parque, eu vi, pô, esses caras resolveram alguns problemas mais crônicos, ou têm um potencial imenso de resolver, de todas as favelas do mundo, que são transformar áreas de lixão em espaços públicos sustentáveis, conter o crescimento desordenado das comunidades por meio de uma estratégia de espaço público, onde a comunidade se apropria do espaço, e também estruturas de resiliência, que eu vi os pneus que o Mauro inventou esse novo processo de reciclagem, e a gente pensou, caramba, isso para muro de contenção é uma beleza, por questão de drenagem, capacidade de você desenvolver a densidade do pneu e por aí vai. Então, eles tiveram a generosidade de permitir que eu trabalhasse com eles, um cara de fora, né? Para dizer a verdade, eu, quando cheguei, falei tudo que estudado em Harvard, mas o que contou mais pontos para mim foi que eu era da Paraíba, então a galera, é paraibano, então vamos aqui com a gente. E vi que tinha muito potencial. O Paulinho, por exemplo, é um cientista nato, que se tivesse tido a oportunidade, estava em um grande centro de pesquisa, desenvolve remédios para as pragas lá do parque, dá jeito na eletricidade, o cara faz tudo. E uma coisa que a gente começou a trabalhar junto em 2012 foi design e educação integradas às atividades que já aconteciam. Começando a estruturar visitas das escolas próximas ao entorno do parque, para ter aulas, atividades de colheita, de plantar, e também intensificar a atividade da agricultura urbana, que o Mauro e o Paulinho e o seu Luiz cuidam com tanto cuidado. Em 2003, a gente teve o foco principal de legitimidade comunitária. A coisa mais importante para qualquer projeto, seja o Parque do Flamengo, Parque Citier, Central Park, é que a comunidade se aproprie do espaço e do símbolo que aquele espaço se torna. Porque o que acontece, se isso não acontecer, mesmo que o design seja fantástico, o custo de manutenção vai ser tão alto que você não vai poder investir em outros espaços e fazer coisas novas. Então, a gente focou demais nisso em 2013, principalmente no público-alvo de mães e crianças, que até foi uma estratégia espacial soft, que a gente chama, utilizou para afastar alguns problemas de violência que existem em todas as favelas, e hoje a gente é muito respeitado por todos os atores lá do Vidigal. Fizemos um desafio de design, que eu também aproveitei para carregar a minha esposa aqui para o Brasil, a Carol, que se formou em primeiro lugar lá em Harvard, na Escola de Arquitetura, mas a coisa mais incrível dela é o caráter e a coragem de sair de Boston para morar numa favela e trabalhar com a gente. E a gente fez um mutirão para construir uma escada, que era o grande problema que a gente tinha no acesso ao parque, né, e a questão da água. A primeira coisa que a gente fez foi recuperar uma fonte d'água num momento de crise hídrica como esse, tinha lá no Vidigal e suja. Então a gente fez, vamos recuperar isso e vamos usar essa fonte para irrigar o parque. E fazer a escada de contenção na descida. Porque o que acontecia? Quando chove, vira uma cachoeira.
E no mesmo dia a gente já viu criança quebrar tornozelo, mulher grávida cair de bunda, e a gente tem que fazer alguma coisa. A melhor técnica para esse pneu, na verdade, é o muro de contenção, mas enquanto a gente não pode ficar esperando problemas acontecerem, esse paliativo tem sido uma grande solução. E foi muito bonito, porque a gente conseguiu integrar 150 pessoas, metade do asfalto, metade do morro, subiram engenheiros aprendendo com o Mauro como fazer a técnica de reciclagem do pneu. Está aqui a imagem, essa aqui era a situação antes, essa vala fica cheia de água, parece uma cachoeira quando chove, e depois, 2 dias de trabalho de chuva. A gente entendeu que o mutirão era muito bom para agregar pessoas de fora com dentro da comunidade, entretanto, deixava a desejar na qualidade da construção. Então, a gente focou na questão da legitimidade comunitária com outros tipos de atividades, voluntariados mais focados em atividades menos complexas e com menos risco, e focar principalmente na profissionalização do parque. Aqui algumas imagens que a gente fez no mutirão, pode passar. Então, qual foi nossa teoria de mudança? O Mauro é um cara muito trabalhador, muito cri-cri, né? Como eu gosto de falar, chato, mas não é nada de chato, ele é profissional. Então, a gente queria provar que dá para fazer meritocracia na favela. Juntando que tipos de atores? 3 atores fundamentais. Comunidade, que é o mais importante, expertise, tem que saber fazer, e não é porque é favela que a gente tem que fazer de segunda qualidade, a gente tem que fazer de excelência, melhor que outros lugares, até para provar que o talento lá é tão bom como qualquer outro, e o capital inteligente, para poder dar aquele investimento de cimento, a gente poder ganhar corpo e andar com nossas pernas. Essa aqui é a equipe Vidigal, o seu Luiz não pôde vir hoje, e o Manel, mas são parte fundamental da nossa equipe. A gente deu um trato no parque, cuidou de coisas simples, né, como regar as plantas, o paisagismo, a qualidade da limpeza, que é fundamental, e também aquela teoria da janela quebrada. Se você tem um espaço limpo, a galera não vai sujar. Mas se está sujo, todo mundo vai ter um incentivo para jogar mais coisa ali. Então a gente começou esse trabalho, teve uma série de reconhecimentos, e muito legal foi que o parque, que tinha 1.100 metros quadrados de área construída, passou em um ano a ter 3.200 metros quadrados de área construída, só com ganho de produtividade e com menos gente trabalhando no parque. Foi quando ocorreu o investimento de cimento também do Instituto PDR, que foi fundamental. Hoje a gente começou a expandir e ter um sonho grande. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então a gente vai sonhar o maior que puder. Né? Aqui onde vocês estão vendo é a área do CTE, a entrada do Vidigal é por aqui, essa aqui é a parte alta, essa aqui hoje é a área construída, essa aqui são as trilhas que a gente já cuida, e a gente está propondo patrimônio da humanidade, muito bom, o Fajar está aqui, está nos orientando muito, para a gente se tornar gestor operacional técnico disso aqui tudo, e criar uma ideia de um conceito de laboratório de arquitetura e políticas públicas de tecnologia, com o foco de tornar o Vidigal a primeira favela integrada e sustentável do mundo, só que a partir do CTE. Esse ano a gente focou muito na questão da institucionalização, tanto formal como informal, do parque como Instituto Meio Ambiente, Arte e Tecnologia e Parque Urbano, né? Contando com o grande apoio dos nossos parceiros principais, a FGV Direito Rio, na clínica que o Guto está liderando, 5 professores, 17 alunos, Arc Futuro, que trabalha com a questão de inteligência distribuída, de projetos urbanísticos, de parques, com a gente sempre, além de a orientação na parte de gestão mesmo, o Instituto PDR, que é um instituto focado em inovação social, e o Mais D, que é o nosso instituto de design, que é o parceiro de design e de pesquisa acadêmica do CTE. Então, o que a gente procurou fazer esse ano? A gente é informal, está se tornando uma associação, quer se tornar uma associação em parque urbano, para depois virar um OCIP e OCIP Parque Urbano, no mesmo modelo de gestão do Central Park. A prefeitura é a dona do solo e nós somos gestores operacionais técnicos. E nossa arquitetura financeira tem um endowment que mantém o parque, mas que em 2 anos a gente gere receita própria para ser autônomo financeiramente. Porque só assim o projeto, de fato, vai ser escalável para ser levado a outros contextos. E o que a gente pensou, a institucionalização informal teria que ser feita como? Pela apropriação do espaço. E com que tipo de atividade? De participação na decisão pública, avanço da democracia. Então, um conceito do Magia que a gente trabalhou muito com o Mauro, a gente desenvolveu, foi agrodigital. E era um espaço composto de 3 tipos de programa espacial, um de sistematização, que é como entender como as coisas funcionam, um de síntese, que é uma oficina, makerspace, fab lab, e um de articulação, que é processamento participativo, democracia direta, teatro, música, artes, debates. E o que a gente fez? Não dá para fazer o programa espacial inteiro no CTE. O Mauro queria fazer um anfiteatro ao livre, eu fiz, Mauro, vamos fazer um agrodigital no CTE. Ele, agrodigital, gostei, vamos. E aí ele estava ajudando muita gente no projeto e foi fundamental para o desenvolvimento com a inteligência contextual dele. Como seria o tipo de espaço, como seria a melhor estruturação das atividades para as pessoas participarem. E está aqui o display de como a gente construiu. É março de 2014. Mauro, fala um pouquinho para o pessoal como é que é esse processo de reciclar o pneu e a gente botar aí para eles entenderem o trabalho que é.
Bom, o processo é assim, ao limparmos, nós achamos muito pneu, porque na parte alta do morro havia uma borracharia. Aí, com o tempo foi desativado, as crianças começavam a rolar pneu. Então, ao limparmos, nós achamos aproximadamente uns 100 pneus, e a gente não sabia o que fazer com tanto pneu, porque o lixo todo mundo levava, pegava no saco, agora o pneu era uma coisa complicada, que tinha água, era sujo. Aí ninguém sabia o que fazer com os pneus. Aí um dia eu brincando com os pneus, eu entendi que dava para fazer escada, entendeu? Aí o que nós fizemos? Nós tiramos todo o entulho das casas que foram quebradas e colocamos dentro dos pneus, né? Além de a gente usar o pneu como escada, viabilizar os locais onde a gente precisava ir para cuidar, a gente tirou o entulho e colocamos dentro dos pneus socados com marreta. Cada pneu desse demora aproximadamente uns 15 minutos para ser pronto. Porque não é só jogar terra, é socar, entendeu? Várias vezes, até ter certeza que... E ele atinge uma média de 70 quilos, entendeu? 60 quilos. Isso. Sim, aí também nós começamos a usar o pneu no paisagismo também, né? Essa é uma muralha, depois vem outras, quer dizer, em horta, começamos a usar em várias situações. Interessante, né, Mauro? Que foi um sinal do grande sucesso da técnica que esse cara aprimorou. Já existia técnica, mas ele melhorou com a questão do entulho no anel e tudo mais, a densidade. Foi quando a gente chegou no meio da muralha, acabaram os pneus no Vidigal. As nossas fontes de pneu não tinham mais pneu, porque outras pessoas da comunidade começaram a fazer estruturas com pneu reciclado. Nas suas casas, no seu negócio, então a gente pensou, pô, lascou, mas que coisa boa, né? Todo mundo está usando, está reciclando. Então a gente teve que ir no cemitério de pneus, no Mercado São Sebastião, na Zona Norte, que é um lugar, assim, que você lê em livros de literatura do começo do século XIX, Velho Oeste, muito interessante, e descobrimos a fonte e trouxemos 300 pneus para terminar a obra. Vou passar aqui rapidinho. Seu Luiz, a nossa máquina de trabalho, 63 anos, nenhum novinho consegue aguentar o ritmo dele, é impressionante. E uma coisa muito importante para a gente foi aliar o conhecimento contextual das pessoas que estavam lá no parque e são da comunidade e que estavam dizendo, não, vamos fazer, é grande, mas é bonito mesmo, e é assim. E o Richard Serra, que foi visitar o parque por meio da intermediação da Marisa do Tomás, e que olhou para o Mauro e fez, pô, gostei mesmo do desenho, interessante o desenho da muralha. E olha, eu só gosto de coisa grande, então quando fizer coisa, façam grande. Então, pô, para a gente ter esse apoio, essa motivação de alguém como o Richard Serra também deu muita confiança para a gente trabalhar junto e ter cada vez mais ousadia, né? Um risco calculado, mas com resultado. E aqui está a muralha, construída em 2014, ainda falta fazer o piso, mas ela é toda drenada, já tiveram várias chuvas torrenciais no Vidigal, não mexeu um pedacinho da muralha, é uma grande fonte de orgulho, porque ela foi desenhada realmente não só para ser escalável, mas para ser altamente funcional, e fazendo uma estratégia dupla por meio do design. Ela serve tanto como estrutura de resiliência para o risco de erosão devido à água, de contenção exatamente, como espaço público de lazer e atividades culturais e de democracia na comunidade do Vidigal. Aqui a codificação, né, para ganhar escala, se qualquer um de vocês quiser fazer uma muralha dessa em casa ou na fazenda de vocês. Então, a gente fez o código básico, geralmente, a altura e base, é que a base seja pelo menos metade da altura. A gente quis ter mais segurança, que era uma área bem íngreme, e fez 2,20 por 1,80. Opa, você está vendo aqui? E fez aqui embaixo uma escadinha de concreto, que a gente prendeu cada pneu, a parte inferior, com esse concreto. Então, a gente evoluiu a técnica usual, que a galera corta o pneu, que fica horrível, perde a densidade dele e a compressão, e amarra com cordas, uma coisa bem arcaica, e fez essa coisa já mais evoluída com o concreto e os pneus em cima, né? Foram 386 pneus, cada pneu 60 quilos, dá um total de 23 toneladas de material reciclado e 112 metros quadrados de área plana, num lugar que não era nada, basicamente. Aqui hoje. E o fato é que o quê? Tudo bem, a gente desenvolveu esse conceito da Agora Digital, que está influenciando aqui no Brasil e fora também. A prefeitura, inclusive, lançou o Agora Rio, depois que a gente deu ao prefeito o livro da Agora Digital. Em New York, o Bloomberg já teve interesse, em Harvard, em MIT. Só que a gente não pode ficar esperando a morte da bezerra, né, para fazer o prédio ideal como a gente quer lá no CTA. Então, a gente pega o que a gente tem, que é lixo, transforma em material reciclado e estrutura e faz esse espaço de articulação, que é esse aqui, na prática. E o que é que a gente tem feito na prática lá? Na inauguração recebemos a Marina Silva, tivemos um diálogo sobre sustentabilidade, essa crise hídrica que está acontecendo e o contexto urbano. Ela não era nem candidata a nada, foi ótimo, off the record, a comunidade caiu em cima na sabatina. Ela até surpreendeu, mas foi muito bom. O Mauro, o pessoal recebendo. Um debate muito acalorado sobre a UPP, a visão de dentro, a visão de fora. Importante haver esse encontro.
E aqui o paisagismo que o Mauro vai falar, como é que ele faz para deixar essas flores tão lindas. Vai falando. O paisagismo é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre tinha vontade de fazer, mas nunca tinha oportunidade. Então, com esse trabalho, com essa limpeza, eu comecei a botar em prática o que eu sempre gostei de fazer, que era trabalhar com pingo de louros, fazer desenhos ornamentais com as plantas. Então, esses canteiros são cuidadosamente, muito bem cuidados. A gente acorda de manhã, antes do sol bater, a gente tem que molhar, porque esses aí são lírios, e qualquer sol que bate nele, a luz normal, ele fica preto. Então, a gente tem que plantar ali na sombra e molhar 3, 4 vezes por dia para ele ter essa beleza que vocês estão vendo, né? Ali são os pneus, que a gente planta também dentro dos pneus, né? Na minha mão, isso aqui é um arranjo de uma montagem bico de papagaio, não, digo essa parte aqui, vaso de água, né? aqueles bujão de água, né? Eu corto no meio e faço um cálice, e a gente usa também, além de usar os pneus, né? E ali em volta tem o pé de umbaúba com os bambus amarrados também, que a gente não corta árvores, a gente só planta árvore. Esse espaço todo branco que você viu ali, onde a água, havia um barracão há muitos anos, entendeu? Então eles derrubaram o barracão e ficou aquele espaço. Então o lugar ficava vulnerável. Toda hora que chovia, caía barranco embaixo e em cima, e se criou um valão, né? Então com essas duas muralhas, a primeira muralha que é com plantas, e depois a outra que eu e Pedro desenhamos, fizemos, ela serve para conter a água. Aquela água que descia, aquele alavante, a água desce assim, entendeu? Então, quando a água chega lá embaixo, ela não atinge mais. Então, a gente começou a fazer horta, paisagismo, através desse trabalho, dessas contenções, que era impossível a gente plantar uma ladeira assim, entendeu? E o paisagismo, para a gente, é a coisa mais importante, porque foi através do paisagismo que nós ficamos conhecidos, né? Quer dizer, o mais importante de tudo foi o lixo, né? As pessoas chegam lá no CITIE, aí olham plantas bonitas, design, acham tudo bonito, mas o bonito foi tirar o lixo, entendeu? Então, o CITIE ele tem um foco, as pessoas chegam lá a ver aquilo ali, mas o nosso foco é o lixo. O CITIE começa com retirada de lixo, de tirar de lugares, lixões crônicos que já existem há 20 anos, 30 anos, escolher os lugares mais podres que existir e transformar assim, entendeu? Então, nosso foco é o lixo. Então, depois disso vem o paisagismo, vem horta comunitária, urbana, vem as hortas, vem os design, entendeu? Arte, música, mas o foco da gente é pegar os lugares podres, mais podres, e transformar nesses lugares assim. Legal, Mauro. Show de bola. E esse paisagismo aqui é muito especial para o Mauro. Pode falar por quê, Mauro? Esse paisagismo aí foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. A gente entende que o CITIE é um corpo e essa parte é a nossa face, né? É a face do CITIE, que a gente cuida com o maior carinho. A gente mantém esse design já desde o começo, que é como se fosse o nosso rosto. E aqui algumas outras práticas de Mauro, por exemplo, né? A questão da agricultura urbana aqui ao lado, um carrinho de mão. O Mauro também faz design industrial com essas mesas de área de bicicleta, que já evoluíram um novo produto nosso. E uma imagem linda da jaca que esse ano parece mel brotando das árvores lá, né? Aí o Maurão com o seu Luiz, na nossa horta, que é uma beleza. A gente tem um sonho de fazer um café-restaurante lá, que você pode ir almoçar, escolhe sua salada. Depois de escolher a salada, você vai lá na hortinha, pega a horta, escolhe seu alface. E é aquele alface que vai ser preparado para você comer, né? É um sonho da gente mesmo. E também, lugar nenhum presta se não tiver comida. Então, aqui a gente colhendo abóboras, o Paulo faz uma carne seca com abóbora, que é uma maravilha, cheio de pimenta e chuchu lá, tá linda a horta, estão todos convidados a conhecer. Outra coisa que a gente trabalha é tirar esse conceito de que lixo não tem valor. A gente quer mostrar que o lixo, com criatividade e competência, pode ser tornado em luxo. Então, esse foi um design que a gente fez junto, eu, o Mauro e a Carol, com o apoio do Paulinho e do seu Luiz também. E a ideia central era pegar esses aros aqui, que são lindos, a forma mais perfeita do universo, na minha opinião, a circunferência, e estavam no lixo, e a gente botar eles em evidência como se fosse numa moldura de madeira, recuperada alguma parte e outra nova que a gente comprou mesmo, para dar um valor estético lá ao CITIE. A gente tem uma venda também, uma receita de design industrial. E a gente está muito feliz que a gente fez esse corrimão agora. Ele foi desenhado também brincando com a escola Bauhaus, né? Ele tem 3 retângulos que lembram o quadrado, tem um triângulozinho aqui na mão francesa e tem a bola. Então a gente fez isso também. Aqui uma imagem.
Aqui as crianças brincando, que são as grandes donas do parque, né? A Giovanna e a Gabi, o Gabriel, que são filhos do seu Luiz, as aulas que a gente faz de design e matemática com as crianças também. E os resultados, que é o mais importante, porque muitos projetos falam, que legal, fizemos isso, aquilo, mas sim, e aí, o que foi de concreto? 8.500 metros quadrados de área recuperada, 21 alunos entre 5 e 10 anos, 2 profissionais de período integral, 1 de meio período, 1.105 membros da comunidade diretamente atendidos, com diminuição de risco de infecção respiratória devido ao lixão, 3.124 visitantes da comunidade, 5.842 de fora, demonstrando o alto potencial turístico do parque, mais de 3 trabalhadores pro bono, 6 hoje, na verdade, e mais de 700 quilogramas de verduras e frutas que a gente doou à comunidade. Quais são as grandes inovações do CTA? Uma coisa legal que a gente sempre conversa, Mauro, que o CTA não é um projeto social de forma alguma. O CTA é um projeto de inovação para um problema crônico das cidades do mundo majoritário. Quando a gente fala mundo majoritário, entenda América Latina, África e Ásia, e são nesses 3 continentes que estão 82,2% da população mundial e que 93% do processo de urbanização vai ocorrer nos próximos 40 anos. Interessantemente, nessa migração que ocorre, a população urbana que mais vai crescer vai ser a de favelas, de 1/7 da população urbana mundial atual para 1/3 em 2050. Então, essas estratégias como o CTA são realmente a tecnologia que a gente precisa desenvolver para se antecipar a um problema que pode se tornar muito maior do que é hoje. Primeira inovação, como a gente mostra, né, lixo provavelmente todas as favelas, transformar um lixão em espaço público sustentável. E o fato que o CTA é também a primeira agrofloresta do Rio de Janeiro, que tem agricultura urbana e reflorestamento. Segunda, uma estrutura muito funcional de resiliência contra a erosão em espaço público construído com materiais reciclados. Essa aqui é a nossa Ágora, né, que era um terreno bem parecido com esse para contenção. E, infelizmente, esse é o terreno do lado da minha casa. E foi esse trabalho que a prefeitura fez. Claro, tem gente boa e gente não tão boa em todos os lugares, mas realmente isso aqui é muito preocupante de ver, não tem nenhum respeito com a natureza, as árvores, landscape architecture análise, nada também, essas raízes vão quebrar, o muro de contenção não tem uma drenagem bem distribuída, essa casa está em risco, esse muro não vai durar. E a gente está provando que você pode fazer uma estratégia bem melhor, criando espaço público de lazer e sustentável, com materiais reciclados a um custo bem inferior que esse. É interessante que essa mesma filosofia foi aplicada pelo Big U, que ganhou o concurso em New York agora, para montar uma estrutura de resiliência contra o aumento do nível do mar com mudança climática. Eles fizeram um banco de 3 metros de areia e criaram vários espaços públicos que a comunidade podia se apropriar e utilizar para os outros fins também. Terceira inovação é a ideia, acabar com essa ideia que o governo estadual um tempo atrás fez, de que vamos botar um muro entre a favela e a floresta para proteger a floresta da favela. Isso é um absurdo. O que a gente tem que fazer é criar espaços públicos que empoderem a dignidade das pessoas para que a comunidade se torne protetora da floresta. Obrigado. E é muito boa essa foto aqui, que a Gabi, filha do seu Luiz, é uma das crianças mais inteligentes e marrentas que você vai encontrar. Então, ela olhando com essa cara é muito especial. Outra coisa fundamental que a gente queria provar, e nesse caso eu e Carol realmente tinha um drive muito forte, era que pode-se fazer inovação de ponta no mundo hoje, que o Google vem atrás, MIT, Harvard, Oxford, quem quer que seja, a partir de uma favela. Acabar com essa dicotomia ridícula que existe no mundo da arquitetura, que design social é design de segunda qualidade. Não, esteticamente a gente é capaz de fazer tão bom quanto vocês, só que nosso foco principal, além de ter um prédio bonito com uma fachada elegante, é que ele sirva de fato ao propósito dele de melhorar a vida das pessoas. E foi muito interessante que o Alejandro Echeverri, criador do urbanismo social e nosso amigo, né, Mauro, criou um grupo de arquitetos e urbanistas mundial que lembrava o CIAN em termos de filosofia, não de filosofia em si, da técnica, mas do conceito de juntar pessoas de excelência para colaborar. E escolheu só 2 escritórios de arquitetura no Brasil. Um foi do secretário de urbanismo de São Paulo, Melo Franco, e o outro foi o nosso lá na favela do Vidigal, o Mais D. Outra coisa muito especial foi que a Ágora Digital, Mauro, Paulinho, a gente ficou muito contente, foi publicado como um case de inovação da democracia no livro da Susan Crawford, diretora do Centro para a Internet e Sociedade de Harvard, e do Stephen Goldsmith, diretor do Centro para a Inovação da Democracia, como uma das mais importantes inovações pela democracia nos últimos 10 anos. E foi interessante de ver que essa parceria só ocorreu de verdade por causa do Parque CTA, que nosso treinamento foi integrado à inteligência contextual da comunidade, e a própria criação do espaço como seu desenvolvimento só foi efetivo e está sendo por causa disso. E a gente ficou muito feliz que Harvard mandou uma carta para a gente, chegou alguns dias atrás, em que eles agradeceram a nossa contribuição ao avanço do conhecimento e da prática da democracia integrada à tecnologia,
que é uma coisa que, para uma equipe nossa, junta com a galera do Vidigal, é realmente muito especial. E a quinta inovação é que é a primeira agrodigital do Rio de Janeiro. A gente tem uma proposta de que a população tem que ser envolvida diretamente na decisão do seu espaço. Porque como é que vai haver uma mudança cultural se eu não sou dono desse processo de mudança? E como é que eu vou cuidar desse espaço se eu não sou dono dele? Alguém aqui algum de vocês já lavou alguma vez um carro alugado? Ninguém lava carro alugado, porque não é seu. A mesma coisa com o espaço. Então, nós temos uma estratégia de ganhar escala, que na verdade são duas. A primeira, por meio do Instituto CTA, a gente quer preparar pessoas que aprendam nossas técnicas e vão para os seus contextos, que eles conhecem melhor do que nós, e desenvolvam soluções parecidas com o CTA lá. Mas outra estratégia de escala que a gente tem é um modelo de chapters, né, de unidades, que o Sierra Club faz muito bem nos Estados Unidos. Porque a gente acredita que é fundamental realmente a estruturação de mobilização para atividade em várias escalas, que vão desde, vamos fazer uma trilha para o Pico dos Dois Irmãos, até vamos propor uma política pública da lei de água limpa, lei de energia limpa, lei do ar limpo, algo desse tipo, como o Sierra Club faz nos Estados Unidos. E hoje o projeto que o Mauro começou com o Paulinho já é sistematizado para Medellín, a cidade do México. Aqui está o Vidigal, né, e você vê como é urgente a necessidade por espaços públicos. Aqui é o CTA, e espaços públicos verdadeiros só tem a entradinha, que é onde a ágora conceitual foi desenhada, e 2 quadras em cima e mais nada. E as 3 escolas estão na parte de baixo. Então, é extremamente necessário ter algo como o CTA no Vidigal, especialmente numa comunidade tão densa. Eu não sei se vocês sabem, acho que a maioria aqui deve saber, que no Rio de Janeiro 20% da população mora em favelas, que é 1,3 milhão de pessoas. E esses 20% vivem em 3,5% da área construída. Então, imagina você viver que nem uma sardinha sem ter nenhum espaço público. O que isso prejudica? Inclusive o crescimento das crianças. Porque existem alguns músculos que, para serem desenvolvidos e são fundamentais para o crescimento, você só pode desenvolver em espaços planos. E a ausência de espaços planos prejudica o desenvolvimento físico dessas crianças vulneráveis. Então, o que é que a gente decidiu fazer? Vamos aplicar o design. Nossa matriz de design é que o mais importante são sempre as pessoas, e nós, pessoas, estamos em interação em um espaço, e a gente trocou tanto conhecimento com essas outras pessoas nesse espaço, que a gente começou a transformar esse espaço em instrumentos. E isso avançou tanto que a gente conseguiu criar tecnologias novas que criaram um novo tipo de espaço, o digital. Então, quando a gente no Mais D vai desenhar qualquer coisa, esses são os elementos que a gente sintetiza. Nosso processo é pesquisa, embasar o design com evidência, o design, né, incorporando isso, e desenvolvimento. E a grande diferença é que quando a gente começa o primeiro processo de desenvolvimento, a gente começa o segundo processo de pesquisa. E aí esse aprendizado que ocorre no desenvolvimento já é incorporado na segunda versão do design. E é isso que a gente faz no CTA. A gente faz um espaço, pesquisa, desenha, testa, analisa se teve resultado, já muda a versão design de uma função espacial aproximada para outro espaço. Aqui o CTA é a escada praça, o Mauro e o Paulinho fizeram um movimento, que o Mauro pode falar um pouco melhor, a mobilização sobre a escada praça. Fala para o pessoal como vocês fizeram. Sobre a praça. A praça, né? A praça é a escada. Bom, a escada foi feita de pneus, né? Como a gente tinha dito. A escada desenhada. Sim. Primeiro nós fizemos a escada de pneu, né? Aí a gente sabia que precisava de uma escada mais larga, uma escada com uma tecnologia melhor, né? Aí eu sempre falava com o Pedro, poxa, Pedro, desenha a escada. Aí ele sempre, não, eu vou desenhar, não sei o quê. Eu falei, cara, desenha a escada. Aí, até que um dia ele começou, né? Ele desenhou a escada. E essa escada, ela como foi, Pedro, nós estivemos com o prefeito, né? Ele prometeu a gente a fazer essa escada, ele achou interessante o nosso trabalho. E o Pedro desenhou a escada e depois ele fez a praça, que a praça era um problema também, que a praça toda íngreme, as crianças correm e ficou com a coluna torta, porque eles não fizeram uma praça plana, fizeram assim, né? Fizeram um serviço sem tratar o cidadão lá como cidadão de direito pleno, né? Que qualquer serviço de má qualidade é bom porque ali é favela e tem que ser assim. Então, eu queria dizer que eu desenhei a praça, obrigado, mamãe, desenhei junto com o Carol, né, com a minha esposa, e a gente realmente trabalha junto porque se ama muito, porque o nível de crítica interno é muito mais alto que qualquer outro lugar. E a ideia aqui foi justamente a gente fazer a praça um espaço flexível plano, multifuncional, né, que essa área podia ser desde para futebol, para baleada, para vôlei com rede temporária, uma pista de street skate, não de half pipe, mas de street também, com essa rampinha e essa outra rampa aqui, para as crianças andar de rollerblade. E esse espaço aqui que serve tanto para atividades culturais, como shows musicais, para debates, para peças de teatro, entre outras coisas. E você, quando chegar lá na praça, você pode entrar tanto pela escada como pelo escorrego, aí fica com o espírito jovem de cada um. E aqui é a escada.
Aqui é alguma visualização da praça. A gente fez uma estratégia de design, uma construção romana, né, totalmente antiga, já para simplificar para a prefeitura. Mas agora a gente está trabalhando em colaboração com parceiros do Programa de Arquitetura Ambiental, Landscape Architecture, que é um treinamento urgente para ser trazido pelo Brasil, e a gente, junto com o Arco Futuro, está articulando isso, para eles fazerem o desenho dos sistemas ambientais e como é que esse design que a gente fez se encaixa com sistemas de limpeza de água, entre outras coisas. Aqui um corte da praça, as atividades também. E aqui a escada, né? E a ideia da escada foi a gente fazer um espaço público vertical, que não fosse uma coisa muito cansativa. Quem já foi no Vidigal sabe, subir e descer lá não é brincadeira. Então, para a gente evitar aquele momento ofegante, a gente criou algumas estações. Como você pode ver aqui, conectada com as árvores, esse deck principal a comunidade já usa bastante, tem uma intensidade de uso alta. Então, é o espaço principal, vai servir também para exibições temporárias de arte, e a ideia é gerar renda na comunidade com esse espaço construído. Que antes era de pneu, mas só aconteceu isso porque a gente fez a escada de pneu primeiro. E aqui do lado a gente quer estar começando a desenvolver educação financeira e projetos de empreendedorismo com a comunidade para desenvolver cafés, restaurantes e tudo mais que possam receber os turistas que venham visitar o parque e gerar emprego e renda. Aqui é a escada e com a praça, que dá um senso estético ela também. Eu gosto muito dessa escadinha. E agora, no grande momento, a gente está em busca do PPP do prédio. Você lembra da Ágora? Tinha o programa espacial de sistematização, síntese e articulação. A gente já tem um espaço de articulação, que é a Ágora. A gente precisa agora do espaço de sistematização, que é a biblioteca, e o espaço de síntese, que são justamente a oficina, né, o makerspace, e a escola de música para o Mauro dar aula para todo mundo ficar craque lá no Vidigal. E o que a gente quer botar nesse espaço é justamente esses 3 programas, mais espaço complementar de uma sala de mídia, um espaço multiuso, um café-restaurante, e agora o CTA está numa campanha de levantamento de capital de R$8 milhões, que é um valor, sim, de montante significativo, mas que para o potencial, o valor agregado desse projeto e o símbolo de transformação e integração urbana que ele é para a cidade, é algo que a gente tem que fazer acontecer. Outro problema fundamental que a gente trabalha no CTA é que o trabalho de inteligência comunitária está ligado ao trabalho de ponte, de várias escalas. Então, a gente pensa, o CTA é um parque que contribui para a cidade respirar. Verdade, isso é legal. Mas isso é mais verdadeiro do que a gente imagina. Por quê? O problema da crise de água, da falta de chuva em São Paulo, decorre de um problema do sistema de rios voadores. O padrão mundial das latitudes do Rio Grande do Sul até mais ou menos um pouco perto da Amazônia é que todos são desertos. Por quê? A umidade evapora no mar, cruza os continentes e chove do outro lado. Só que na América do Sul a gente tem a Cordilheira dos Andes. Então o que acontece? Essa umidade vem, bate na cordilheira, volta, cai na Amazônia, é processada, bombeada de volta para o céu, num processo energético de biomassa que em um dia gasta a mesma energia que a Itaipu em 145 anos, e com a rotação da Terra a umidade é trazida para a região sudeste da América do Sul, que é responsável por 70% do PIB da região, e onde fica a maior macro-região da América Latina, que é Rio e São Paulo. O que acontece? Mudança climática está afetando mais a Amazônia, junto com a questão de gado e tudo mais. Vulnerabilidade socioambiental na área do Nordeste, uma seca estrutural, mais na macro-região Rio-São Paulo. E onde é que está a maior densidade populacional? Nas áreas de maior risco. Nordeste, entre Natal e ali Maceió, e na macro-região Rio-São Paulo. Qual é o nosso plano? Tudo bem, a gente já faz a nossa parte, sendo uma área verde, que aí você tem menos área de concreto, que é o que gera a massa de ar quente de alta pressão, que quando o rio voador vem, bate e volta. Então, a gente está mapeando todas as fontes de água do Vidigal para fazer um sistema de coleta e distribuição. Beleza. Aqui está a área do CTA, a gente, quando fazer o espaço construído, a gente quer fazer que todo o espaço dele, a superfície, seja área de coleta de água, para a gente lidar com essa crise hídrica, porque daqui que a gente refloresta a Amazônia, vão ser 30 anos e a gente vai estar sem água. Então, tem que ter uma situação de resiliência. Aqui os pontos de água que a gente mapeou na comunidade, e aqui o sistema de coleta e distribuição que a gente quer fazer num modelo de PPPs locais, como ocorre com o Canal Park, que o Olin Studios desenhou lá em DC, nos Estados Unidos, que é muito legal. Então, a gente quer juntar estratégias bottom-up também com de políticas públicas de cima para baixo. Aqui a área do CTA atual, né, a construída, que 8.500 metros quadrados, a das trilhas que a gente já cuida, eu, o Mauro e o Paulinho, a gente abriu umas 3 trilhas lá, uma aventura mesmo, 90 mil metros quadrados, e a gente quer virar gestor operacional técnico de toda a área do Maciço Dois Irmãos, que dá 109 hectares. E as intervenções que a gente está planejando para o ano que vem são justamente conectar o parque de forma estrutural ao grid, com a praça e a escada, o prédio para a gente poder ter as atividades que a gente tem planejado para o CTA, e intervenções básicas em situações críticas para ter o máximo de impacto no caminho dos Dois Irmãos, que, como bem estava falando o Farjardo, é um dos ícones junto com
o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, que era fechado tem pouco tempo, problema da questão antes da pacificação. Aqui são algumas imagens da trilha dos Dois Irmãos, a subida, né? A vista magnífica que você tem da Pedra da Gávea, de São Conrado, da Rocinha, outra imagem da trilha, as ilhas que são fantásticas, e lá em cima. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer que essa atitude transformadora que o Mauro e o Paulinho tiveram e que agregou gente boa, da expertise, do capital inteligente, e está virando cada vez mais um símbolo da integração e da real capacidade da cidade, se torne simbolizado por meio de um ícone que vai fazer parceria com os outros 2 ícones históricos do Rio de Janeiro, que serão, então, o Pico Dois Irmãos, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Mas qual é a grande questão? Se a gente fizer tudo isso e der tudo certo, a gente pode dar tudo errado ainda. Por quê? A gente vai ter a consequência não prevista da gente valorizar demais o lugar e gentrificar ainda mais a população. Então, qual a nossa estratégia? A gente criou um grupo de trabalho, o Rio Lab, que integra arquitetos, urbanistas, desenvolvedores de tecnologia, políticas públicas. E a ideia é fazer uma parceria para fazer um movimento de propriedade, que a gente já está articulando com a Fundação Getúlio Vargas e com o Carlos Augusto Junqueira, que foi o líder desse projeto no Cantagalo, um projeto pioneiro e inovador no Brasil, e que é fundamental para a real integração urbana. Então, o CITE está articulando na Agrodigital para que a gente faça esse movimento e consiga fazer com que a comunidade do Vidigal acumule a riqueza gerada pela valorização do espaço, o que não acontece hoje porque não existe o título. Então, se não existe o título, o morador do Vidigal não pode ir no banco e pegar um empréstimo, usando o título como colateral. E se a gente conseguir fazer isso, toda a geração de valor que vai ocorrer vai ficar com os moradores, que é o nosso grande objetivo, primeiro a comunidade. Aqui, essa área do Vidigal que não tem título de propriedade, é essa área que tem. Aqui a gente lá na Agrodigital, o Feijão também, o Guto, o Mauro, a gente debatendo as questões. A Margaret Day, um grande artista, faz um projeto brilhante na Rocinha, expondo para os outros fotógrafos. Esse aqui é o nosso parque. E eu queria realmente homenagear esses 2 caras. Eu queria chamar o Paulinho para subir aqui também. Paulinho, por favor, vem, bate palmas que eles merecem. Queria chamar a Carol também, que está lá com a gente no Vidigal, sofrendo sempre.